Porto e Baixada. Oferecimento: Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Impact Brasil Service. Otimize seus processos. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Eldorado Brasil, uma empresa eficiente e sustentável. E aí, mais um programa Porto e Baixada comigo, Felipe Foli. Como você tá? Sábado, fim de semana tá aí, gente, então estamos juntos para poder te ensinar cada vez mais sobre o Porto de um jeito diferente. Hoje, diretamente aqui do Parque Valongo, ó que vista linda, barquinho e tudo mais, você tem que vir conhecer se não conhece ainda, porque aqui é fantástico, assim como o nosso programa de hoje, que tá bem variado, hein? A gente foi falar com o Omar Silva Júnior, da Ciesp Cubatão. Eu também fui na Incatep para poder ver ali simuladores, como que eles capacitam os profissionais do Porto, como funciona isso, o que é um recinto alfândegado. Não sei, você sabe? A gente vai saber juntos. A ferrovia interna de Santos, como que ela funciona por aqui? Como que ela passa? Mas, gente, tá cheio de pombo na cidade, né? Principalmente aqui na parte do porto. Como que a gente lida com isso? A gente foi falar com um biólogo. E a grande notícia da semana, que a gente vai fazer um programa só para falar, mas em primeira mão, preciso te falar, saiu finalmente a aquisição da MSC com a Wilson Sons, uma negociação de 4 bilhões de reais que aí dá uma guinada no mercado e lógico, eu já te antecipei em primeira mão, mas em breve a gente conta mais. Mas hoje é tudo isso que você vai ver no nosso Porto Baixada. Bom, se você acompanha o nosso programa, você sabe que rolou há pouco tempo o Fórum de Desenvolvimento Econômico de Cubatão. E um dos grandes ícones é o Omar Silva Júnior, da Ciesp. E lógico que a gente teve que falar com ele, né? Para poder entender mais sobre vários assuntos. Mas para a gente começar, o que significa Ciesp? Para a gente entender quem está assistindo a gente. Então, Ciesp é o centro das indústrias do estado de São Paulo, né? Perfeito. É como se fosse um sindicato patronal das indústrias, né? Você tem sindicatos dos operários, tem dos trabalhadores, tem vários sindicatos, nós representamos a indústria. Perfeito. E agora, qual que é a relação entre a indústria, né, o Ciesp e o Porto? O que vocês têm de relacionamento ao longo desses anos, como tem sido e como será? Assim, eu vejo o Porto como uma atividade, talvez a principal atividade nossa da região, né? Sim. Eu estou aqui há 30 anos, né? Eu moro em Santos há 30 anos, e eu sou um crítico muito grande da nossa falta de regionalização. Eu acho que a gente, assim, como cidadão, a gente precisava trabalhar mais, né? E tratar essa região nossa como uma região só, né? Nós praticamente, as cidades são todas unidas, né? Mas a gente tem uma diversidade muito grande entre uma região e outra, né? E a gente precisava, eu imagino, né, que a gente precisava ter uma tratativa de ter um desenvolvimento mais harmônico entre a nossa região, né? Então você tem Santos com o Porto praticamente privatizado, o Porto hoje é praticamente privatizado, as indústrias são todas privadas, né? Do lado de Santos, assim, com um desenvolvimento muito grande, com um movimento muito grande e tal, e do lado do Guarujá, assim, uma falta de infraestrutura muito grande, né? Guarujá hoje você vai lá para chegar no Porto é uma rua, né? Então, assim, é diverso isso, né? Talvez assim por influência política, por influência dos anos que passaram, né? E eu digo sempre assim, nós estamos vivendo um período assim que nós não podemos perder o bonde da história, né? Então a gente está vivendo uma época agora, né, em que muitas coisas centenárias, né, nós estamos conseguindo colocar no papel. Por exemplo, né, o túnel Santos-Guarujá, finalmente, né, vai dar um desenvolvimento muito grande para a área, para o Guarujá, né? Eu acho que nós temos uma indústria de turismo que ainda é muito pobre, né? E nós perdemos muito nos últimos anos. A gente já teve uma época mais desenvolvida em termos de turismo, né? Antes da pandemia, nós chegamos a ter 1 milhão de pessoas fazendo navio aqui em Santos, né? E hoje já não tem esse número mais, quer dizer. E o desenvolvimento do turismo foi muito para a região norte, né? Nós perdemos muito, né, aqui em termos de turismo.
Com essa recuperação dos armazéns lá do centro da cidade, eu acho que isso aí vai dar um impulso muito grande no turismo da região, né? Nós pode ser muito bem aproveitado. O centro antigo, né? O centro antigo vai ser remodelado, né? Provavelmente a atracação de navios de passageiros será por lá, ali no Parque Valon. Então tem algumas coisas muito interessantes para acontecer, né? E nós temos a região industrial que está localizada em Cubatão, né? Essa região industrial já teve mais proeminência, né, uns anos atrás, e com essa queda da atividade econômica, por vários motivos, né, a indústria também deu uma caída, né, e agora nós temos uma oportunidade grande, que o governo do Estado de São Paulo está fazendo um trabalho grande aí para a gente fazer talvez uma remodelação dessa indústria parque industrial, né. O Parque Industrial de Cubatão é praticamente indústria de matéria-prima. Nós não temos indústria de transformação, nós já podíamos ter aproveitado para fazer indústria de transformação, aproveitando a matéria-prima do aço, a matéria-prima do petróleo, a matéria-prima do cloro, etc. E isso agora o governo do estado está vindo com essa proposta e que a gente tem a oportunidade de desenvolver isso. E mais importante ainda, né, com esse desafio da indústria verde, né, e da energia verde, Cubatão tem uma proeminência grande também em desenvolver. Já que nós temos o consumo dessa energia verde, tem um potencial muito grande em Cubatão, através das indústrias que já estão instaladas lá, nós podemos estar desenvolvendo também esse processo de energia verde para que Cubatão possa ter essa proeminência e desenvolver essa indústria de verde, né, que é um desafio grande para o mundo, principalmente, né? O Brasil já é um país que tem uma energia bastante baseada em hidrelétrica, né, que é uma energia limpa, mas essa possibilidade de energia verde de ser desenvolvida aqui no Brasil para exportação pode ser uma coisa bastante interessante também, não só para as nossas indústrias, mas também para a exportação. A gente sabe que aqui no Porto de Santos e em todos os portos do mundo afora, que é bem rigoroso para você entrar dentro de um porto, entrar dentro de um navio. Então, como que os profissionais vão se capacitar se eles não conseguem entrar no porto? É por isso que existe a Incatep. Eles preparam esses profissionais com muitos simuladores ultra tecnológicos e claro que a gente mostra isso agora. Bom, do meu lado João Campos, ele que é diretor aqui da Incatep. E o que a Incatep faz? Pergunto para você, porque eu vejo muitas pessoas aqui estudando, se formando em simuladores. Tudo que é relacionado ao porto, vocês preparam esses profissionais, é isso mesmo? Sim, a gente capacita o pessoal através de trilhas formativas. As trilhas são com conjuntos de treinamento para a gente habilitar e treinar a pessoa que quer entrar no porto ou a pessoa que quer se atualizar, que já é trabalhador portuário e ela gostaria de se atualizar, né, em equipamentos portuários, em outros projetos, sempre ligado ao porto. Mas são áreas operacionais, é isso? Quem manipula as máquinas, né? Manipula, sim, como é que eu chamo? Operadores de máquinas. Né? São operadores de equipamentos portuários, né? Pessoal da estiva, pessoal de capatazia, a gente tem várias trilhas, né? Trilhas de conferente de carga, sempre na área operacional. Esse é o nosso foco há 25 anos. Até mesmo logística, eu soube, né? Sim, sim. Hoje em dia, o profissional que trabalha no porto, ele tem que ter uma visão do todo, né? 360. Isso, ele tem que saber, assim, ter uma visão de como funcionam os processos, né? Cada processo, como que inicia, como que termina. Não é mais como era antigamente, que o operador só sabia mexer no equipamento. Agora ele tem que ter uma ideia do todo, né? Como funciona o todo, a ideia é o que você falou da logística, né? Em quanto tempo se forma aqui? Eu entro aqui e faço quanto tempo? A gente tem várias trilhas. Normalmente as nossas trilhas são 9 treinamentos. E tem a carga horária, você vai demorar uns 45 dias para você fazer uma trilha completa nossa. 45 dias eu tenho uma nova profissão? Sim. Caramba! Sim. E aumenta a chance de você conseguir um emprego, né? Porque, na realidade, hoje as empresas, elas não são mais que nem antigamente. Muitas vezes a gente trabalhava em várias empresas onde a empresa nos contratava para a gente treinar os próprios funcionários dela. A realidade de hoje em dia é você se preparar, né? Não só se capacitando. É importante comentar com as pessoas também para elas se qualificarem, né? Qualificarem quer dizer fazer uma faculdade,
né? A gente aqui é especializado em capacitação. Eu sempre comento que existe a qualificação, que é a pessoa fazer uma faculdade, fazer um curso de inglês, fazer no mínimo o ensino médio, e depois ela vem aqui com a gente e se capacita. Mas hoje em dia é o que está acontecendo. Já existem muitas empresas que estão exigindo que a pessoa tenha ensino superior para ser operador de equipamento. Olha só. E o futuro é esse, né? A gente tem que se preparar para o futuro. Agora, tem simuladores aqui, Sim, certo? sim. Eu consigo fazer aí um simulador, porque deve ser fácil. Igual dirigir, andar de bicicleta. Eu vejo lá facinho, né? Exato. Posso Pode, tentar? fica à vontade, isso é um prazer. Deve ser, né? Não, Tô enchendo o saco, deve ser muito difícil. O simulador, a ideia do simulador, a ideia minha de simulador, nossa, aqui, sempre foi para você ganhar tempo. Então, o simulador, ele jamais vai substituir o equipamento real, mas ele ganha tempo. Veja o Hamilton, por exemplo. Os pilotos de Fórmula 1. O cara de Fórmula 1 toda hora está no simulador. Então, a pista pelo simulador. Exatamente. Então, a ideia do simulador é que a pessoa venha aqui, se habilite e depois ela consiga chegar lá, 50% da operação do equipamento. E hoje em dia tem as práticas ESG, que é você, a cada hora, né, a cada hora do simulador, equivale a você deixar de consumir 50 litros de diesel. A cada 12 horas, você deixa de jogar na atmosfera 1.000 quilos de dióxido de carbono. Sustentabilidade também. Sustentabilidade. Então, hoje a gente está até com um projeto aqui que quando a pessoa vem fazer as nossas trilhas, ela recebe um selo de cada 12 horas que ela fizer, ela economiza 1 tonelada de dióxido de carbono e depois que ela consegue 5 selos, ela ganha um brinde, né? Que seria uma camisa igual essa minha aqui, que a gente está passando para as pessoas, até no intuito de incentivar as pessoas a entenderem que é uma prática, né? Que você tem que usar, né? Prática mais sustentável, é uma prática sustentável, seguindo o padrão do mundo. Sim. Em qualquer lugar, o piloto de avião, qualquer pessoa hoje em dia usa simulador, né? Então o simulador já não é uma coisa assim que a gente tem que entender que faz parte do processo. Então, com licença, vou lá, hora do show. Quero ver. Me aguardem, deve ser fácil, tranquilo. Equipamentos, né, sem peso, quase nada de tonelada, bora lá. Vamos ver. Eis que chegou meu grande momento, hora do show. E aí, tá gostando do nosso programa Porto e Baixada? Então não saia daí, porque tem muito mais conteúdo para você. Como tirar os sonhos do papel? Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Diminuir custos operacionais, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade internacional. Com esses objetivos, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos foi criada, a FPPA, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, considerado um dos melhores parlamentares do país e o melhor da Baixada Santista pelo respeitado ranking dos políticos, também foi premiada como a 5ª frente parlamentar mais relevante do país entre 309. A atuação da FPPA em pautas relevantes fez a frente se destacar no cenário nacional. E aqui na Baixada Santista, esse trabalho pode ser visto nas obras do aeroporto do Guarujá, em cada etapa do Parque Valongo e no tão sonhado Túnel Santos Guarujá,
que em breve se tornarão realidade. Aguardem, pois em 2025 virão muitas realizações. É de Mato Grosso do Sul que sai a celulose da Eldorado Brasil para mais de 40 países. Inovação e tecnologia para um dos produtos mais sustentáveis do planeta. Há mais de uma década, nossa operação é guiada por valores que tornam a Eldorado Brasil uma das mais modernas e eficientes empresas de celulose do mundo. Tecnologia presente na floresta, na logística e na indústria. Mas, acima de tudo, está a nossa gente que faz da Eldorado Brasil uma empresa eficiente e sustentável. Quem nunca viu? Hã? Aí você fala, por que o trem tá buzinando? É pra não te atropelar, gente. E eu descobri isso só agora, nessa matéria que a gente vai te mostrar. Mas não pra falar sobre a buzina apenas, pra te falar da importância da ferrovia que passa aqui dentro de Santos. Às vezes você vai passar no meio da cidade, você tem que esperar o trem passar? Por quê? Quais os motivos? Vamos entender. O que é FIPS pra gente? Ferrovia Interna do Porto de Santos. O que significa isso? Vemos aqui um monte de vagões, tal, tá um pouco claro, mas eu queria entender e traduzir também para quem não entende. Perfeito. A FIPS, a Ferrovia Interna do Porto de Santos, era uma associação das 3 maiores ferrovias brasileiras do transporte ferroviário. A Rumo, a MRS e a VLI. Essas 3 empresas se juntaram, né, em uma associação, criaram a FIPS. E qual é o objetivo da FIPS? O objetivo da FIPS é garantir que todas as cargas que chegam em Santos através da ferrovia, que elas não sejam motivo de nenhum gargalo, que essa carga chegue em Santos de uma maneira fluida, né, de uma maneira organizada, e que a gente pegue esses vagões, encoste no terminal, o terminal faça a descarga ferroviária com a maior eficiência possível, devolva esses vagões para nós, aí nós pegamos esses vagões vazios, devolvemos para as concessionárias ferroviárias, né? Os vagões voltam na origem para mais uma carga de transporte para Santos. Então, uma otimização logística. Uma otimização logística, né? Exatamente esse seria o termo, né? Você sabe que uma das reclamações, João, do pessoal é a buzina dos trens. Mas não tem como ela não existir, porque ela é uma buzina de alerta, de aviso, é isso? É isso mesmo. E é uma obrigação de lei, né? Então, o trem, quando ele está se aproximando de uma PN, né? Então, a PN é aquele local que não existe a passarela ainda e que as pessoas atravessam por cima da linha, né? Da via férrea. Então, antes de aproximar, o trem buzina, né? A uma certa distância. Quando ele está mais próximo da PN, ele volta a buzinar, né? Então isso não tem como evitar, porque a primeira coisa é a segurança das pessoas, né? Então aqui em Santos, até para a gente mitigar esse tipo de situação, que existem reclamações, né, da população que às vezes não tem o conhecimento da legislação, o conhecimento técnico, a gente está instalando então uma série de passarelas ao longo de toda a malha ferroviária da ferrovia interna, né, para evitar também esse incômodo para a população. Quando a gente vê um trem aqui passando por Santos, o que isso impacta na nossa economia, na nossa cidade de Santos, na Baixada e na vida das pessoas, João? Bom, isso garante empregabilidade dos atuais postos de empregos que existem, com a chegada de novos volumes de carga ao Porto de Santos através da ferrovia, né, que hoje nós movimentamos 50 milhões de toneladas de carga pela ferrovia no Porto como um todo. Sempre que você passa pelo porto, com certeza você vê esses armazéns, tipo esse daqui, né? E ali tá cheio de produtos para importação e exportação. Aqui no Parque Valongo tem esses armazéns que foram revitalizados para se tornarem ali um espaço de eventos, um auditório. Mas os armazéns do porto, os tradicionais, eles são recintos alfandegados. O que é isso? Vamos entender melhor? Então a gente foi falar com Angelino Caputo, presidente da Abtra. Bom, pessoal, um recinto alfandegado é uma área de controle
da Receita Federal, onde é feita vamos dizer assim, a internalização das cargas que estão vindo do exterior para o Brasil. A carga precisa ser nacionalizada. Por exemplo, chega de avião, a gente tem que passar ali na alfândega, naquela fila, né? A gente passa numa área alfandegada. Quando a gente fala um recinto alfandegado, já é uma área maior, normalmente, vou usar como exemplo aqui no porto, né? É uma área que tem uma segurança especial, tem uma cerca, tem controle de acesso, tem catraca, câmeras, uma série de dispositivos, balanças para controlar as cargas. Então ali que as cargas ficam armazenadas antes de elas serem liberadas pela Receita Federal. Tem outros órgãos também que trabalham ali, o Ministério da Agricultura, a Anvisa, fazem uma série de inspeções ou conferência de documentação e aí tudo certo, a carga pode entrar no país. Então ela fica nesse recinto alfandegado. Quando a gente pensa assim na parte de apoio para a logística, por exemplo, uma fábrica às vezes importa insumos, peças para fabricação e por questão de conveniência da fabricação não quer ficar abarrotando o próprio estoque dele. Então é comum deixar nas áreas alfandegadas e enquanto ela não sai da área alfandegada, ela não pagou o imposto de importação. Então isso às vezes é interessante, às vezes a carga é de altíssimo valor e quando você paga o imposto, mas você ainda não fabricou o que você queria ali, você está colocando esse imposto na prateleira da sua indústria. Então é comum às vezes usar alguns tipos de artifícios tributários, como a entrepostagem aduaneira, por exemplo. Então a carga fica armazenada num recinto alfandegado e na hora mais conveniente o dono dela vai lá e paga o imposto e faz o processo de nacionalização, de internacionalização da carga. O recinto alfandegado tanto pode ser no próprio operador portuário, que carrega e descarrega o navio, ele tem um cantinho lá que é a área alfandegada, que é a área controlada pela Receita, ou pode ser um retroporto. Às vezes assim, o dono da carga não quer que a carga fique na área do cais, né? Então tem alguns terminais retroportuários que também são alfandegados, que são a área com esse controle. Interessante é que não basta assim falar, eu quero ser alfandegado. Isso submete um processo na Receita Federal e recebe um termo lá que chama Ato Declaratório Executivo, é uma certidão de segurança dizendo que aquela área cumpre os requisitos para conseguir o alfandegamento, né? Então essas aqui são as áreas alfandegadas. Eu preciso contar uma história pessoal para poder te aproximar aqui de mim, porque minha esposa, quando pequena, ela pegou a tal da doença do pombo, sabe? Falam que o pombo traz doença e tal, mas a gente fica sempre na dúvida, será? E eu tenho a prova que sim, né? Quase ficou cega, imagina só. Só que aqui em Santos tá cheio de pombo, principalmente porque temos muitos cereais, esses armazéns. Então vamos entender melhor como lidar com os pombos aqui na cidade. Falando um pouco sobre a história dos pombos na cidade de Santos, é importante relembrar que a partir da década de 90, com o aumento do volume de exportação de grãos, principalmente nos cais mais próximos à ponta da praia, houve também um consequente aumento do número de pombos nessa região. Isso fez com que se acendesse aí uma preocupação e um alerta em relação à ornitomiose, que é uma doença transmitida pelos pombos. Ela é causada por uma bactéria e essa bactéria está vinculada ao trato digestório dos pombos e, consequentemente, com o aumento dessas aves, há uma probabilidade maior, né, da infecção por essa doença. Alguns biólogos e também alguns veterinários, preocupando-se com essa questão, já informavam, na época, a Codesp, a necessidade de uma melhoria na questão sanitária na região do porto, né? Principalmente na perimetral, que era um importante ponto de passagem pelos caminhões que na época não apresentavam um cuidado necessário para a contenção do material que estava sendo transportado, gerando muitas vezes uma descarga ali acidental. Esse material ele ficava depositado no solo, no chão, possibilitando que os pombos tivessem essa fonte de alimentação. A partir desse período, essa preocupação aumentou porque não só na zona portuária, como também em outras regiões da cidade de Santos, o número de pombos aumentou. E algumas dessas infecções foram notadas principalmente em crianças. Isso fez com que as autoridades sanitárias santistas, a Secretaria Municipal de Saúde,
junto com, na época, a autoridade portuária, que era a CODESP, começasse a tomar algumas medidas. Essas medidas eram, a princípio, a tentativa de se criar ali regras mais rígidas em relação à contenção desse material, principalmente os grãos de soja. Nesse sentido, foram aí formuladas novas regras que fizessem com que os transportadores respeitassem todo esse critério de transporte. Todo esse movimento foi aí entre final da década de 90 e começo da década de 2000, quando esses veterinários e biólogos propuseram algumas iniciativas. A primeira delas, que foi de conhecimento público, foi a esterilização de parte da população desses pombos. Eram aplicados hormônios anticoncepcionais que diminuíam a capacidade reprodutiva desses animais, principalmente das fêmeas. Nos últimos 14 anos, nós diminuímos em mais de 70% esta população. Dois aspectos são bastante significativos nisso. O primeiro e mais importante é a gestão de resíduos. Nós, por meio de NAPs, normas de autoridades portuárias, nós fizemos com que os operadores que lidam sobretudo com grãos melhorassem a sua performance. O segundo são questões diretamente ligadas à população. Usamos espículas, que são pontas que faz com que os pombos não possam pousar em determinados locais, e atores eletromagnéticos que desvirtua ali a locomoção do pombo através de um pequeno radar que ele tem no bico, e também usamos bastante redes. Identificamos que 3 pontos são os pontos mais importantes, que é Macuco, Ponta da Praia e Outeirinhos. Dos 91 quadrantes que nós dividimos a poligonal, estes 3 são as áreas que têm maior densidade populacional. Curiosamente, são áreas ligadas aos terminais graneleiros, terminais que trabalham com grãos. Onde tem oferta abundante de alimento, nós temos população de pombo. Porto de Santos vem fazendo um diagnóstico / estudo sobre a população dos pombos aqui na área da poligonal. Esse estudo será feito durante 5 anos, a cada 6 meses, no período de inverno e verão, e ao longo do tempo nós vamos divulgando o resultado. A próxima etapa do estudo será em agosto, setembro, onde nós vamos verificar se nós conseguimos manter essa população em 14 mil pombos, pois a população de pombo pode ser um vetor de transmissão de doenças, sobretudo as suas fezes. Uma vez ressecada, vira poeira, o ser humano pode inalar. É função da Superintendência de Meio Ambiente do Porto tratar com a fauna sinantrópica nociva, que são esses animais que entram em contato com a carga e descarga, com a atividade humana e podem trazer qualquer tipo de problemas ou doenças. Os terminais portuários, eles já colaboram com essa metodologia, porque eles têm gerenciamento e têm metodologia para tratar com essa fauna sinantrópica. Eles usam mais ou menos aquilo que nós já falamos aqui. Gestão rigorosa de resíduos e esses equipamentos, espícula, redes, para fazer com que o pombo não fique estacionado ali. A população, em regra geral, não deve alimentar os pombos. Uma vez alimentando, eles ficam em torno ali da sua residência. O que nós orientamos a vocês é que vocês não ofertem alimentos para eles, água ou grãos. Isso daqui é o quê? Quem manja de futebol já entendeu. É Copa Porto que chegou na área, né, gente? Tá rolando aí mata-mata, fase final para a grande decisão no dia 7 de julho. E lógico que a gente acompanha toda essa rodada para trazer agora para você. Copa Porto, quartas de final, resultado 18 de junho. Eldorado Brasil 1, TES 3. Dínamo 4, Paulista Terminais 3. Sé e Ouro, quartas de final, segunda-feira, 23 de junho, 19 horas, Movecta enfrenta o Grupo Bravante. 20 horas, Deep Logística enfrenta a Autoridade Portuária de Santos. Gente, fim de mais um programa Porto e Baixada, com essa vista maravilhosa, pessoas tirando foto, vivendo a vida. Vem pro Parque Valongo e, lógico, assiste todo final de semana nosso programa Porto e Baixada, porque é demais fazer esse programa por você e pra você. Tem alguma sugestão? Manda aqui no nosso WhatsApp, a equipe está a 1000, só esperando a sua mensagem, e até o final de semana que vem. Tchau!
Porto e Baixada. Oferecimento: Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Impact Brasil Service. Otimize seus processos. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções.